Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês, iniciando o nosso curso de português voltado para o CESP, especificamente gramática, não é? E aí, para a gente fazer o início desse curso, eu tenho duas informações importantes. Então, a primeira informação é sobre o material. Então, vocês vão receber três coisas. O primeiro material é que vem com os quadradinhos, né, como a gente chama, que são os slides, para que vocês possam acompanhar a aula, desenvolver melhor o raciocínio daquilo que está sendo apresentado, não é? E aí vocês não têm de ficar copiando tudo que está escrito, beleza? Segunda coisa que nós temos no material é um material complementar, não é? Esse material complementar não é necessário que você realmente o tenha em mão para poder assistir a aula. Não, esse material serve de subsídio para o seu estudo, tá? Eu vou falar bastante dele, inclusive. E o terceiro é um roteiro de estudo voltado para o CESP, né? Esse roteiro eu fiz para que você tenha consigo uma forma de lembrar como é elaborada a prova e quais os aspectos relevantes do seu estudo, certo? Assim você não esquece de qual é o foco que você tem de manter ao estudar para realizar uma prova dessa banca. Tranquilo? Mesmo com esse roteiro, a segunda informação que eu vou dar agora qual é? É justamente o segredo da prova do CESP. Não é segredo, né? Eu estou brincando, é claro, mas quando eu falo segredo é assim, às vezes a pessoa não consegue perceber direito como é que como que ela tem de se comportar, ou seja, como ela tem que estudar, como ela tem de raciocinar para responder às questões efetuadas por essa banca. Então, o que eu vou contar para vocês hoje é esse segredo. Então, como é que a gente faz para estudar para essa banca e como é que a gente procede à realização das questões. Então, com a filosofia dessa banca, já nesse primeiro momento, aí sim a gente pode começar o nosso curso sempre lembrando como é que o CESP vai pedir isso, professora, porque é sempre assim, né, minha gente? Só que vocês não se preocupem, porque como o nosso curso é voltado para essa banca, assim que eu dou a teoria, pensando nos pontos incidentes de prova, mas principalmente em como a questão vai ser elaborada, o que acontece? A gente tem aí o resgate teórico e, na sequência, nós teremos, em média, 10 questões daquele assunto para a gente poder responder. Então, vocês não vão precisar perguntar para mim, professora, mas como é que o CESP vai perguntar isso? Não, porque o nosso curso é para isso, para a gente poder desenvolver o nosso raciocínio em cima daquilo que o CESP cobra. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, qual é o formato dessa prova, né? Essa prova tem 3 partes interessantes, ou diríamos 4 partes interessantes. A primeira parte é a apresentação do texto, que a primeira coisa que todo candidato faz, inclusive, é proceder à leitura dele. Eu já digo que não. Então, ó, por quê? Vamos entender. Nós temos o texto primeiro, depois vem as questões objetivas e nós podemos dividi-las em 2 partes. A primeira parte, questões de interpretação do texto. Segunda parte, questões gramaticais e de aspectos linguísticos do texto, certo? Então, nós diríamos uma parte ferramental, né? E por fim, quando o edital pede redação oficial, aí nós temos a quarta parte, por isso que eu disse 3 ou 4 partes, certo? Então, essa quarta parte da redação oficial já é um assunto bem específico, por isso que eu disse quando o edital pede. Tranquilo? Bom, tá, e aí? Não é tão diferente de outras bancas essa divisão da matéria de português na prova. Não, essa distribuição, essa divisão feita aí, que nós estamos realizando agora, é só para a gente já começar a visualizar a prova aqui junto com aquilo que eu vou dizer. Então, a prova abre com o texto, né? E aí, como eu disse, não necessariamente você tem de proceder à leitura dele imediatamente. Primeira coisa que todo candidato deve fazer, olhar para as questões e verificar se realmente o CESP colocou questões de interpretação e se essas questões vão exigir do candidato a leitura global do texto, certo? Eu estou dizendo isso principalmente porque na maioria das provas a gente tem mais de um texto apresentado, certo? E aí o examinador vai trabalhando com esse jogo de cintura. Às vezes ele coloca questões de interpretação e às vezes não. Então, fiquem atentos. Porque se não houver questões de interpretação que exijam a leitura de todo o texto, você nem vai ler o texto todo. Aliás, eu já recomendo o seguinte, você viu que existem questões de interpretação? Pula também, vai fazer as questões gramaticais.
certo? Por quê? Porque assim você lê a prova de forma mais objetiva, ganha tempo e não se perde com muita informação. Porque depois que vocês leram todo o texto, vocês se atrapalham muito, certo? O que é comum, porque você já leu bastante coisa. Então, responda primeiramente a essas questões que são específicas da estrutura do texto, questões gramaticais voltadas para a elaboração do texto, tá certo? Mas aí vem sempre aquilo que eu digo. Ele falou para você olhar, por exemplo, na linha 3 do texto, a palavra devido a. Vamos fazer de conta. Você não vai olhar só a expressão devido a recomendada na questão, não. Não, professora, não. Você sempre vai ler um pouco antes e um pouco depois. Porque todo o aprendizado de gramática aí está agora dentro de um contexto. E aí, quando ele fala para você focar só uma expressão, se você não olhar o entorno dessa expressão dentro do texto, você pode cometer um problema, um deslize na questão, certo? Porque às vezes devido a tem um sentido, ou pelo menos uma função, vamos dizer assim, e às vezes tem outra função, pode acontecer. Então, fique atento a isso. A gente se fala assim, mas eu nunca vi forma diferente. Não é para você ter visto ou não, é para você avaliar como está no texto. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma questão de porquê que trabalha exatamente em cima disso. Então, atente, não confie naquilo, mas eu decorei, esquece isso. Você entendeu como funciona determinada expressão, você entendeu como funcionam algumas normas gramaticais. Isso não significa que aquilo não pode ter uma certa nuance num contexto e outra nuance em outro contexto. Sempre observar, certo? Sempre observar. A não ser que sejam questões muito pontuais, que nós também vamos ilustrar aqui, que você conseguirá responder mesmo sem voltar para o texto. Aí vem sempre assim, professora, eu não consigo, eu preciso olhar para o texto, eu fico muito seguro. Olha, mas antes de olhar no texto, já raciocine como aquilo pode ser solicitado, certo? Como é que você entende aquilo? Aquilo eu aprendi que é assim. Ok, você já entendeu como que funciona, certo? Então, você só vai ao texto para se certificar se essa for a sua insegurança, faça isso. Faça, eu recomendo que faça sim. Não é? Você não pode responder a uma questão de forma insegura, porque questões de certo e errado em especial, não as questões de teste, não é porque o CESP tem as duas versões de prova, mas a gente está aqui lembrando a de certo e errado que sai um pouco do convencional, não é? E que trabalha bem a filosofia da prova, tá certo? Para que a gente precise agora. Então, o que acontece? Fazendo esse ritmo, não é, como eu estou dizendo, de forma de pensar a prova, fica muito mais simples, certo? Por isso que eu falo, não adianta só eu ficar falando, a gente tem de fazer, não é? Para pôr a mão na massa, para entender bem o que a professora está dizendo, não é? Mas vejam só, esses são aspectos mais importantes e triviais, tá? Então, nunca lê só o que está sendo solicitado, leia o entorno daquilo que está sendo solicitado, o parágrafo, o período, você vai medir isso de acordo com a pergunta que foi feita, certo? Depois, questões pontuais, você tem certeza, responde e vai embora. Ficou inseguro, eu não confio em fazer isso? Dá uma olhadinha no texto, mas já pensou antes como aquilo funciona, não foi o que eu disse? Foi. E aí, depois que você já tiver resolvido essas questões, aí você volta para a resolução das questões de interpretação. Porque assim, né, respondendo às questões de gramática, as questões pontuais, como eu disse, objetivas, né, que fazem você voltar para o texto, só ver um pedacinho dele, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, de certa forma você já foi agregando o entendimento desse texto, sem que tenha percebido, porque, como eu disse, a gente sai da escola achando que vai estudar gramática pela gramática, a regra pela regra, e não é. A gramática é a ferramenta, como eu disse, né? Para que a gente possa entender o texto e redigi-lo. Portanto, se você respondeu primeiramente as questões pontuais, gramaticais, depois, para você fazer o entendimento do texto e responder as questões de interpretação, vai ficar muito mais tranquilo, tenho certeza disso. Aí não vai ficar falando assim para mim, professor, eu tive que ler 3 vezes a prova não, o texto, 4 vezes. Gente, para com isso, é uma vez só, certo? Uma vez só. Então, vejam, como é que a gente faz para ler esse texto pensando em como você vai responder as questões depois? Então, veja bem, eu vou mostrar, inclusive, a filosofia dessa prova agora, já lendo o texto de uma prova que eu peguei, não é? Para a gente resolver.
tá? É uma prova da EBC, ou seja, do CESP, feito pela instituição EBC. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão perceber o seguinte, estou aqui procurando, né? Tem a sigla EBC, é a Empresa Brasil de Comunicação. Pronto, achei. E aí, o que acontece? A gente vai ler o texto e eu vou mostrar para vocês que a gramática vai nos servir de ferramenta, não é? E fará com que nós entendamos melhor o texto. Agora, vale lembrar uma coisa. O CESP já trabalha as questões nessa linha de raciocínio e por isso ele abre a prova com o texto, fazendo questões de interpretação. Na sequência, vem questões gramaticais, já trabalhando no meio delas as questões de coesão e coerência. Vejam, coesão é o nome que a gente dá para entender as relações entre as partes do texto. Então, nós temos as relações de sentido, certo? Mas nós temos as relações gramaticais. Eu estou dividindo assim para ficar mais didático para vocês, tá? Então, o que acontece? As relações gramaticais e vocabulares são responsáveis pela coesão textual. Então, quando eu uso qualquer conectivo que a língua portuguesa me oferece, eu já estou fazendo as relações entre as partes, ok? Então, se eu uso uma preposição, uma conjunção, um pronome, eu já estou relacionando palavras, relacionando orações, relacionando parágrafos, relacionando períodos, certo? Essa percepção a gente já tem de ter, inclusive, na leitura do próprio texto, tá? Isso vai facilitar. E a coerência, como ela se dá? A partir do momento que você entendeu as relações gramaticais, as relações vocabulares, você foi, na verdade, tirando do texto a ideia que ele apresentou. E as ideias, vejam, nós temos uma ideia principal e as ideias menores vão sendo correlacionadas pelos elementos de coesão que gera esse sentido do texto, trazendo à tona a ideia mais importante dele, tá certo? Então, como é que a gente faz isso, né, professora? Lembra que eu falei? Coesão, amarração, coerência é a gente relacionar pelo sentido, não é, que foi obtido das partes. Então, você fez a relação gramatical, tirou daí a ideia e as ideias que vão se completando umas com as outras, interligadas pelos elementos de coesão, fazem com que a sua leitura seja coerente. Tá certo? É isso, é isso. Então, vejam aí que eu vou mostrar. Eu vou dar uma ilustração de como a gente procede à leitura do texto para que vocês possam observar como, de fato, a gramática é ferramenta. Certo? Como que ela é ferramenta? É isso. Olha só, o que a gente tem aqui? Vejamos. Aparece aí o texto e ele inicia assim. É inegável hoje a importância das novas tecnologias de comunicação e de multimídia no acesso ao conhecimento produzido em diferentes campos do saber em distintas regiões geográficas. Bom, se a gente continua a ler o texto daqui para frente, sem pensar exatamente no que é que está escrito aí, a gente já começou a ler de uma forma equivocada. Então, o ideal é a gente fazer assim, ó. É inegável, vamos lá, o que é inegável? A importância das novas tecnologias de comunicação e multimídia. Então, a primeira coisa que o texto apresenta para a gente é a importância da tecnologia. Certo? De comunicação e de multimídia, sim, mas é nova tecnologia. É inegável a importância dela, certo? Dessas novas tecnologias aqui. Tá vendo? De certa forma, eu estou fazendo análise sintática, mas estou compreendendo o que está no texto. Perceberam? Aí, vejam, é inegável a importância dessas tecnologias em que? No acesso ao conhecimento. Até a gente sabe disso, de fato, para a gente obter conhecimento, a tecnologia ajuda muito hoje, certo? E aí ele fala de que conhecimento ele está tratando? Do conhecimento produzido em diferentes campos do saber, em distintas regiões geográficas. Então, ele está falando do conhecimento no mundo, certo? Nas distintas regiões geográficas, porque a tecnologia diminui as distâncias, não é assim que a gente fala? Vamos procurar entender o que está por trás daquilo que o autor está falando sempre, né? Quando ele fala diferentes regiões geográficas, é porque, por exemplo, você pode falar com um americano hoje em tempo real pelo Facebook, não é isso? Então, é nesse sentido que a tecnologia de comunicação
nesse aspecto da tecnologia de comunicação que pode refletir, então, essa ideia de regiões geográficas que o autor colocou aí. Entendido? Bom, então vamos lá. Esse acesso, olha, esse com 2 S's é um pronome demonstrativo que a gente usa sempre para resgatar aquilo que já foi dito no que diz respeito à coesão textual, certo? No aspecto, veja, eu estou me reportando aqui ao aspecto do demonstrativo em relação à coesão textual, certo? Dentro do texto, a costura que ele faz é essa. O pronome esse, isso, essa, esses e essas, que tem os 2 S's aqui, vão sempre resgatar. Isso já me dá um indício de que a palavra acesso ou a ideia da palavra acesso já foi mencionada no texto. E aí eu lembro, ó, esse acesso tá aqui. É esse aqui, ó. Esse acesso é importante para que as pessoas conheçam as decisões, as versões e as opiniões em diferenciados campos do saber e sua produção. Então, vamos entender a ideia. Até aqui eu entendi a coesão. Ele está falando do acesso ao conhecimento, não é? Em diversos lugares do mundo, certo? Esse acesso ao conhecimento se dá pelas novas tecnologias, aí o papel importante delas, certo? E a partir do momento que a gente tem acesso a esse conhecimento, nós tomamos consciência, né? Conhecimento especificamente de decisões, versões e opiniões no campo do saber, inclusive da sua produção, ou seja, da produção desse saber, porque o sua também é um elemento coesivo, é um pronome que faz a relação entre a produção, não é, e o saber, certo? Então, a produção desse saber. Com isso, minha gente, o que a gente vai entendendo? Que nós vamos criando pontos de vista inteligentes. Vejam, porque a gente só passa a ter opinião a partir do momento que a gente tem conhecimento de causa. Então, se eu tenho acesso ao conhecimento, certo? Se eu tenho acesso ao conhecimento e as diversas visões sobre esse conhecimento, sobre esse determinado assunto, então eu sou capaz de criar o meu, certo? Continuando. A quantidade de conhecimento, vejam aí a palavrinha conhecimento se repetindo, para mostrar que o assunto principal do texto é esse, não é? Se ele não para de falar aquela palavrinha, ele não para de repetir. Então, vejam. A quantidade de conhecimento produzido, seja na medicina, seja na física nuclear, seja na história, e sua disponibilização, permitem com que critérios de seletividade, com a utilização das redes telemáticas, as pessoas tenham potencialmente acesso a essa produção. Olha lá a palavrinha produção, lembra do conjunto? Essa produção. Tá aí, ó, ele retomou produção, que é a produção do saber, a produção do conhecimento. Então, essa quantidade de conhecimento produzido, que nós vamos tendo acesso pelas novas tecnologias, não é? Vai trazendo para a gente um conhecimento potencial, não é? Aliás, um acesso potencial dessa produção e um conhecimento interessante, certo? A gente vai criando o nosso saber. Isso é importante? Vejam, agora quem está perguntando, o que esse isso reflete? Tudo o que ele disse aqui. E o que ele disse no primeiro parágrafo, o que ele falou de importante aí é a importância das tecnologias no acesso ao conhecimento e sua produção. Não foi isso? Foi isso. Olha só como eu consegui resumir o texto. Não é porque eu sou sábia, é porque eu li o texto percebendo os elementos de coesão. Certo? É isso. Olha lá, as palavras que vão se repetindo e os pronomes aqui que vão trazendo para a gente as relações entre as partes textuais, ok? Agora o isso resgata tudo que foi dito no primeiro parágrafo perguntando, isso é importante? Parece que sim, porque as descobertas científicas, as interpretações históricas, os eventos que isso suscita e as opiniões sobre eles quem? Sobre os eventos, não é isso? As descobertas científicas, as interpretações históricas, enfim, a partir do momento que você tem o conhecimento, certo? E justamente as opiniões sobre esse conhecimento, sobre esses dados, em um mundo também potencialmente globalizado em seus aspectos
econômicos, políticos, culturais e midiáticos, então os aspectos do mundo globalizado, certo? Interessam as pessoas que deles receberão efeitos. Deles quem? Ora, desses aspectos aqui do mundo globalizado. Vejam, nós vivemos num mundo, não é? E desse mundo nós recebemos os seus efeitos. Se os seus efeitos, não é, forem baseados em aspectos econômicos, políticos, culturais e midiáticos, não é? Porque são aspectos que nasceram de opiniões e pontos de vista, então eu faço parte desse conhecimento global, certo? Porque eu recebo efeito dessas opiniões geradas por meio do conhecimento. Ao mesmo tempo, as decisões políticas próximas ou distantes, públicas ou secretas, terão efeito na vida do mais remoto e pacato cidadão de distantes regiões e diferentes mundos culturais e sociais. E não é assim mesmo, gente? Nós vivemos aqui no Brasil e nós temos com certeza a influência, por exemplo, da China, influência dos Estados Unidos, influência do mundo europeu e etc. Se a nova tecnologia vem e me traz acesso a um conhecimento, junto da produção desse conhecimento e as diversas opiniões que foram geradas desse conhecimento, a partir desse conhecimento, então eu faço parte, não é, desse grupo que tem acesso a esse conhecimento e que tem suas opiniões, porque eu também terei as minhas, não é? E terei condições, com base no conhecimento, em verificar as opiniões importantes e entender por que certas tomadas de decisões políticas também podem ser corretas ou não. Então, eu só posso avaliar o que acontece no mundo se eu tenho conhecimento. E as novas tecnologias têm esse papel importante. Perceberam que eu estou com o texto na cabeça? Então, vejam que esses círculos que eu fui marcando, essas flechinhas, até me empolguei aqui na leitura do texto, em explicar o texto, mas vejam, esses elementos que eu fui circulando para vocês aí, essas flechinhas que eu fui fazendo, vejam só, elas são, na verdade, esse trabalho de coesão, tá? Pronto, aí fica mais fácil para a gente, então, entender como é que o texto acontece. Eu vou parar por aqui, porque é só uma demonstração, certo? A gente tem agora a finalização do texto, tá? Que fala para a gente ainda dessa importância do conhecimento em todos os campos, certo? A influência que nós temos no mundo como um todo. E aí, vejam, essa prova, ela foi aberta lá. Verifica-se com base na leitura do texto que a ética profissional na atividade jornalística é um tema tratado com superficialidade no meio acadêmico. Isso estava no último parágrafo, tá? Mas, enfim, é uma questão de interpretação. Aqui também, e aqui ainda nós temos a quarta questão de inferência, que trabalha com a dedução daquilo que você leu. Então, vejam, a pessoa apta a responder esse tipo de pergunta é aquela que sabe entender o texto, tirar dele as ideias principais, como a gente acabou de ilustrar aqui, com base na coerência nas relações de sentido e na coesão dos aspectos gramaticais que vão interligando o texto, não é? Vocês viram as palavras que foram se repetindo, os pronomes empregados, não é? Aqui nesse texto aconteceu mais isso. Já serviu de ilustração para aquilo que eu estava dizendo na parte teórica, né? Então, vejam, só a pessoa que faz essa leitura atenta, que vai ler uma vez só, e fazendo sozinha essa leitura é muito mais rápido do que essa que eu fiz agora de demonstração, ela está apta a responder essa questão de inferência, que é de dedução daquilo que foi entendido do texto, ok? Aí vem aí as questões subsequentes, como eu disse, e nós temos aqui a questão 5, 6 e 7, que são questões gramaticais. Então, vejam só, nessa questão 5, olha o que a gente tem. No período, parece que sim, porque tarará, receberão efeitos. Bom, isso aqui foi o que a gente leu nesse momento aqui do texto, ó. Eu vou até apagar aqui agora, para que a gente possa ter o texto limpo. Essa questão do porquê está aqui. Isso, o acesso ao conhecimento é importante? Olha como eu lembro disso, porque eu acabei de ler o texto. Parece que sim, porque as descobertas científicas, tarará, 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 tarará,
certo? E assim vai até o fim. Vejam que daqui do parece até efeitos, o que nós temos é uma resposta a essa pergunta que foi feita. É uma pergunta retórica, né? O autor do texto faz isso para chamar a atenção do leitor, para que ele possa acompanhar o sentido que existe de importância, nessa importância das novas tecnologias, tá? Então, aqui, ó o que ele está dizendo, desse trecho, então, né? Que é uma explicação, um esclarecimento à pergunta que foi feita, né? Então, a resposta a uma pergunta. Tudo bem? Aí diz assim, a substituição do ponto final por um ponto de interrogação. Aqui, ó. Então, no lugar desse ponto final, a gente colocar uma interrogação. Manteria a coerência do texto, mas, nesse caso, de acordo com a prescrição gramatical, o vocábulo porquê deveria ser grafado como porquê. Olha, só de a gente saber que o porquê, junto, sem acento, explica, então ele vai numa resposta. E o porquê vai separado sem acento, né? Vai aparecer uma pergunta. Muita gente aí já responde que esse item 5 está correto, tá? Muita gente já diria que esse item 5 está correto. Por quê? Ué, porque foi feita uma pergunta e nas perguntas a gente usa o porquê separado sem acento. Não é verdade? Em relação ao aspecto gramatical, isso é uma verdade. Agora, observem, ele diz que essa substituição do ponto final por uma interrogação manteria a coerência do texto. E isso não é verdade. Tá vendo? Não basta decorar a regra. Eu tenho de saber para que ela serviu. Para que o autor usou esse porquê? Qual foi a ferramenta, o intuito dele? Vejam, isso aqui não era a resposta a uma pergunta, não era uma explicação. Se ele estava respondendo a uma pergunta, se era uma resposta, e eu transformo a resposta a uma pergunta já feita no texto em outra pergunta, então isso não mantém a coerência do texto, porque não fala da importância mais que o acesso ao conhecimento tem para as pessoas que sofrem os efeitos das opiniões criadas pelo conhecimento produzido. Entendido? Então, pronto, aí vocês acabaram de ver uma questão que vai trabalhar nessa linha que eu disse a vocês, certo? Aqui, depois nós temos um outro texto desta mesma prova, vem questões de interpretação. E aí essa sequência de questões, vejam, para a gente ilustrar aqui o que eu havia dito para vocês. São questões que podem ser respondidas sem que nós tenhamos necessariamente lido o texto. Vejam, eu quero dizer sem voltar ao texto, não é nem ler, é voltar. A substituição dos dois pontos empregados logo após comunicação pelo vocábulo pois alteraria o sentido original do texto, certo? Então, essa daqui, como eu falei, normalmente, é o que você tem que pensar, dois pontos servem para que nós possamos substituir pelo pois. Por quê? Porque o pois é explicativo. E os dois pontos, muitas vezes, são utilizados para explicar. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou primeiro pensando na teoria para depois me certificar com o texto, não é isso? Tá. Só que ele também pode ser conclusivo. E disso eu não posso me esquecer. Como existem duas opções, esta pergunta não pode ser respondida sem o texto em si, certo? É o que eu falei, aqui nós temos exemplos, mas continue aí. Então, eu tenho exemplos ou de explicação ou de conclusão. Como ele tem os dois aspectos de explicação, de conclusão, e os dois pontos têm como base explicar, então eu tenho de verificar como isso vai acontecer no texto. Então, essa pede para que a gente verifique, porque ele diz que altera o sentido original do texto. Vejam, se os dois pontos estiverem explicando e o pois for utilizado como explicativo, não há por que alterar o sentido do texto. Beleza? Então, essa nos faz voltar. Na 13, o trecho. O sujeito tem postos diante de si apenas caminhos já prontos, sem possibilidades de mudar o que lhe foi ofertado. Pode ser resumido com correção gramatical da seguinte forma. Aqui eu não vou precisar voltar para o texto.
Ele cita o trecho, põe a linha e muita gente volta lá para o texto. Não precisa voltar. Ele citou o trecho todo e quer um resumo gramaticalmente correto, não é isso? Então, como é que você faz? Isso aqui é reescritura de frase, não é? Se o trecho todo já foi posto, vai citando as partes. Vejam, caminhos prontos, tem lá. O sujeito tem posto diante de si apenas caminhos já prontos. Então, eles já estão prontos, são caminhos prontos, ok. Se esse sujeito tem esses caminhos já prontos postos diante de si, certo? Então, vejam, esses caminhos prontos são colocados diante do sujeito? Estão lá diante dele, né? Estão diante dele, então, diante do sujeito, está perfeito, ok? Sem possibilidades de mudar, certo? Sem possibilidade de mudar o que foi ofertado a ele. Vejam, sem que lhe seja possível mudá-los, que são aí os caminhos prontos, não é isso? Então, não será possível a ele, o lhe é um a ele, mudar esses caminhos, sem possibilidade de mudar o que lhe foi ofertado e o que foi ofertado a ele. Caminhos já prontos. Não é isso? Então, ó, é o item correto. Tudo bem? É assim que a gente tem que olhar para essas questões. Tá certo? Essa 14 também, orações. São tantos os espaços para a dita participação popular, não há espaços de visibilidade claros. São exemplos de oração sem sujeito? Não volta para o texto, pergunta para os verbos aqui. O que são tantos? Os espaços. Achei sujeito, é assim que a gente procura sujeito, perguntando para o verbo, não é? Há espaços, o que ele cobrou aqui de verdade de mim, candidata? Saber que o verbo haver aqui tem sentido de existir, e quando isso acontece, o verbo haver é impessoal e realmente não aceita sujeito. Mas observem, se eu li lá, o que é que são tantos? Eu entendi que são os espaços sujeito, então o verbo ser tem sujeito, eu já poderia colocar errado na questão, não é isso? E eu só fui até o final para a gente ver as duas. Mas vejam só, se nesse primeiro item, é porque aqui, só para terminar, né, é sem sujeito, tá vendo? Verbo haver tem sentido de existir, é sem sujeito, não é isso? Então, beleza. Eu estou preocupada com o tempo, não é? E expliquei rapidinho aqui no final, mas vocês perceberam? Se eu leio a primeira frase, já vejo. O que são tantos os espaços, horas? Tem sujeito, então o item está errado. Seja objetivo para responder. Mas vocês estão percebendo que ele vai fazendo a gente voltar para o texto, para observar alguns itens e outros não. Mas é o que eu falei, sentir segurança, volta. De qualquer maneira, se a gente vai respondendo as questões gramaticais primeiro, vai ficando mais fácil depois de interpretar o texto. Agora, quem lê com coesão, não é? Como eu fui fazendo com as flechinhas, voltando aquelas palavras, gente, fica muito mais fácil. A filosofia dessa prova é essa, que você tenha a leitura dessa maneira do texto, para que você depois possa responder as questões com tranquilidade, certo? E as questões gramaticais vão puxar de você, sim, aquela base gramatical de português aplicada ao texto. Viram aquela questão do pois, por exemplo? Aquela questão do pois faz a gente voltar ao texto, porque eu tenho de ter um conhecimento prévio de que o pois pode ter os dois valores semânticos, certo? Então, aí eu teria de voltar ao texto para ver a função dos dois pontos, para ver se o pois se encaixaria realmente ali e assim por diante, e se isso alteraria o sentido do texto. Beleza? Meu tempo esgotou, mas a gente compreendeu aí a filosofia da prova, não é verdade? Então, gente, até o nosso próximo encontro.